uma propaganda. Eu escrevi um livro sobre São José. São José, o lírio de Deus. Eu gostaria que você fosse o nosso leitor, com esta reflexão, com esse estudo, com essa meditação a respeito de São José, nosso querido patrono, nosso padroeiro. Gostaria que você, ao ler esse livro, você ficasse mais devotado à experiência de São José, tá bom? Faça isso, distribua, divulgue. Acho que é bom a gente se tornar um missionário josefino, para que a gente possa anunciar com São José o evangelho que tanto nós precisamos. E completa-se com a propaganda que eu faço do livro, a leitura do evangelho de hoje. O evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 2, ele é simplesmente curioso. Hoje nós falamos tanto das preocupações dos pais com os filhos, não é mesmo? Todo pai, toda mãe se preocupa com os filhos. Talvez está no tempo de que a gente deveria aprender com José e Maria. José e Maria não tiveram nenhuma preocupação com Jesus, com seu filho. Porque José e Maria sabiam quem era seu filho, e eles sabiam o que faziam para educar Jesus. Porque se educa um filho na fé. A gente pode dar melhor escola, pode dar melhor formação, podemos dar tudo para os nossos filhos, mas os nossos filhos necessitam da fé. Mas não é uma fé depois que esses meninos já estão adolescentes, grandes, não. É desde o ventre materno, onde o pai e a mãe tenham vida cristã. Quando nós falamos sobre José e Maria, nós estamos falando de uma experiência de vida, de alguém, casal, que fez essa experiência de vida cristã. Isso começa desde antes do nascimento. Porque às vezes nós queremos educar os filhos depois do nascimento, já é tarde. E José e Maria começam a educação antes do nascimento. O anjo aparece a Maria, aparece a José. O anjo faz proposta para José e para Maria, todas propostas voltadas para a família. E nenhuma dessas propostas, nenhuma delas, eles disseram não. Em todas, José e Maria disse sim. Aí começou o processo da educação. José e Maria eram inseridos no povo de Deus, eram da linhagem de Davi. Eles tinham tudo, eles tinham o berço judaico, onde eles nasceram, cresceram. José e Maria nunca disse não para o anjo, e o anjo representava a figura de Deus. Quando o anjo queria que Maria ficasse grávida, o anjo aparece, faz a proposta, Maria diz sim. Quando o anjo queria que José, um homem, assumisse a vida de Jesus, o Filho de Deus, aparece a José e fala: ó José, não tenha medo de receber sua mulher. O que está sendo concebido nela é obra do Espírito Santo. O que você quer mais do que isso? Às vezes, irmãos, cá entre nós, né? Quando o pessoal fica grávido, a primeira coisa que a gente faz, qual é? Visitar o médico, para ver como é que está o bebê. José e Maria visitou Deus. É inversão.
é inversão dos valores. Por isso que Jesus foi Jesus, justamente por isso. As nossas preocupações de pai e de mãe são todas preocupações materiais. E as preocupações materiais não realizam a nossa vida. José e Maria, quando nasceu Jesus, onde levaram pela primeira vez o seu filho? No templo. Foram apresentar Jesus no templo. Quando os nossos filhos nascem, nós levamos pela primeira vez no pediatra. Aí no pediatra a gente pode ir, na igreja não. Os nossos filhos nascem e nós nem os apresentamos na igreja. Às vezes nós vamos apresentá-los quando eles estão já perdidos na vida, aquele desespero. Seu padre, reze pelo meu filho. Meu filho que está perdido, desorientado. José e Maria não é um objeto de devoção. Eles são modelos de vida. E é possível. Porque José e Maria eram de carne e osso, igual a gente é de carne e osso. A diferença de José e Maria é que eles eram caminhantes na fé. Então, quando quando Jesus nasce, José e Maria levam um menino no templo. Ao 8º dia, o menino era apresentado. Aliás, nos 40 dias, o menino era apresentado. Claro, se o menino, aquele bebê apresentado no templo, naquele dia estiveram a graça de estar ali 2 grandes figuras, Simeão e Ana. Simeão que falou assim: eu não vou morrer enquanto não ver o Filho de Deus. E Simeão já era velho, e Deus não matava o homem, né? Porque ele falou: eu só vou morrer o dia que eu ver o Filho de Deus. E o bicho vivia ano e não morria. Até que um dia aparece quem no templo? O menino Jesus. Aí os olhos de Simeão se abriram, que ele era um menino iluminado. Todo bebê tem que ser iluminado, mas iluminado com a luz que vem do céu, a luz que nasce da própria família. Esse era um menino abençoado. Todos os meninos são abençoados, claro, todos os bebês são abençoados, mas esse tinha uma luz diferente, notável. Simeão percebeu aquela luz, Ana percebeu aquela luz. Ana também falou: não vou morrer. Ela casou-se, né? Ela ficou viúva novinha. Ela falou: agora não vou arrumar mais enguiço na minha vida não, já basta um só que tá bom, né? Às vezes de casa, fica viúva, arruma outros enguiços, vai tocando a vida, né? E Ana ficou na igreja servindo a Deus, né? Em oração, em jejum. Ana, mulher, modelo de vida, não é? Ana também, quando viu aquele menino, falou: nossa, que coisa bela, agora eu também posso morrer. O Evangelho lembra que Ana já tinha mais de 80 anos, servindo o templo, esperando o dia da salvação. Aí o Evangelho faz uma pequena pausa, não fala mais nada. Certamente esse menino ficou sendo cuidado por José e Maria, aprendendo o ofício de carpinteiro. No nosso livro eu retrato a imagem, a lembrança de como José era um carpinteiro. E ele foi ensinando o ofício de carpinteiro a Jesus. Jesus era um trabalhador, era um carpinteiro. Esse menino cresceu e aos 12 anos ele foi ao templo, porque aos 12 anos levava-se o menino para assumir a maioridade. É o início da adolescência. Aqui nós temos o costume, quando as meninas, aos 15 anos, o que os pais fazem para as filhas, hein? Festa. Alguém vai na igreja? Vai nada. Depois vai querer a bênção de Deus, que vai receber coisa nenhuma, né?
a festa dos 15 anos, faz o baile do capeta dos 15 anos. Aí arruma 15 pares, bonito, né? Aí Deus não entra na vida dessa menina, mocinha, desse rapaz já nem faz, né? Porque o bicho já aproveita desde cedo. Né? Naquele tempo, não. Aos 12 anos ia ao templo, ia assumir a maioridade. Aquele dia em diante, o menino se tornava um judeu adulto. É como que nós, mais ou menos comparando, é como receber o sacramento do crisma. Recebia a maioridade, recebia o Espírito Santo. Esse menino vai na igreja por ocasião da festa da Páscoa. O evangelho de hoje nos lembra, lá em Mateus, em Lucas 2, que vai todo mundo, a comunidade judaica vai para o templo, é a comunidade que vai para a igreja. De novo está quem? José e Maria conduzindo o filho para a igreja. E foi curioso no evangelho que os pais perderam Jesus. Olha só a preocupação de José e Maria, não tiveram preocupação nenhuma, porque eles sabiam o filho que eles tinham. E o menino ficou lá no templo esquecido, eles voltaram para casa. Olha que casal que nós temos, modelo de gente despreocupada com os filhos. Porque José e Maria sabiam que se perdesse seu filho, o perderia no templo, no templo. Hoje os pais, irmãos, perdem os filhos nas drogas, na prostituição, na vida fácil. Hoje os pais não sabem onde andam seus filhos, nossos filhos. Nós vamos perdendo os nossos filhos. Ninguém sabe para onde andam os nossos filhos. José e Maria, depois de 3 dias, perceberam que Jesus não estava com eles. Aí eles voltam para o templo, procurando Jesus, procura, e não acha esse menino. Onde vai encontrar esse menino? Junto aos doutores, discutindo com os doutores. Claro, um menino abençoado desse só poderia estar onde? No templo. Não estava na farra, nas bebidas, não estava drogado, não estava bêbado, não estava nas festanças da vida, nem nas orgias, nem nas noitadas. Jesus, o menino, estava no templo, discutindo com os doutores. Todo mundo estava admirado com a sabedoria daquele menino, porque aquele menino cresceu formado, né? Profissionalmente a profissão do pai, e formado na fé, porque Maria era uma mulher virtuosa. O que mais precisava naquele tempo? Nada. Pessoas religiosas, pessoas que tinham profissão. Esse menino só poderia crescer. E não é porque ele era filho de Deus, não. É porque todo bom judeu fazia isto. Mas José e Maria se destacam. Mas que ninguém também ficava sabendo, não fazia alarido para dizer, olha como são nossos filhos. Vocês têm Facebook, né? Muitos têm, né? Aí os pais postam os filhos, né? No Facebook. É tudo mentira, tudo mentira. Começa já, esse aqui é meu rei, essa é minha princesa. Princesa? Está na Inglaterra, está na Suécia. No Brasil não tem princesa, nem rei, irmão. No Brasil tem trabalhadores, sofredores. Isso sim. Tem cristão, tem gente que não é cristã, e assim por diante. Aí José e Maria encontram o menino Jesus, dá uma bronquinha nele, falou, oh, meu filho, por que você separou-se de nós? E o Jesusinho também tinha uma linguinha afinada, né? Falou, o que você tem que ver o que você tem que ver comigo, minha mãe? Eu estou na casa do meu pai. Porque tem gente por aí, irmão, que briga com os filhos porque os filhos vão na igreja. Eu já ouvi mulheres que brigam com o marido porque o marido vai na igreja. Eu já vi maridos brigando com as esposas porque ela vai na igreja. É uma desgraça total. Se tivesse nos bares, na bagunça,
tudo bem. Mas ir à igreja, a gente brigar ainda. Ah, você não sai da igreja, você não leva a cama para a igreja. Você vê, nós estamos tão perdidos, tão desorientados, que a gente não tem mais prumo, a gente não tem mais rumo na vida. Esses dias apareceu aqui na secretaria, um professor, era 8h20 da manhã. Como é que você está falando, dando aula? Não aguentei. Cheguei na sala de aula, os alunos, tudo de piercing, de aqueles negócio no ouvido, de celular, e todo mundo conversando, todo mundo brigando, todo mundo se abraçando, se beijando. Eu pedi silêncio e ninguém fez silêncio. Eu não resisti, eu fui embora. Larguei a sala de aula. Dizem por aí que os filhos, a maioria, nas escolas, não tem professor que aguenta mais. Por quê, irmão? Cada família. Porque essas pessoas não têm pai, não têm mãe, não têm disciplina. E existem leis que não deixam os pais nem dar um bofetão no filho. Antigamente, quando eu era moleque, tinha um tal de croque. Sabe o que é croque? Recebi muitos croques. Isso que eu fiquei cabeçudo. Hoje os pais não dão croque, porque se dá croque, o filho vai ficar doente, o filho vai ficar com problema, os filhos vão ficar com depressão, os filhos vão ficar revoltados. E como diz o doutor Libório, ainda faltou, se tivesse dado a última surra, diz que ele seria melhor ainda. Que os filhos hoje precisam dessa última surra. Vocês vejam quando o Papa falou sobre que os pais deveriam dar umas chicoteadas, uns palminhas na bundinha dos filhos, né? A revolta de todo mundo. Que na sociedade é assim, irmão. Vão facilitando tudo. Não é para bater no filho, não. Mas é para você pôr disciplina em casa. Quem manda em casa enquanto os filhos estão em casa são os pais. É o pai e a mãe. Filho não tem autoridade nenhuma dentro da nossa casa. O dia que eles se casarem, eles são livres, mas enquanto não se casarem, eles estão dependentes dos pais. Eles têm que obedecer toda a autoridade que vem do pai. Mas essa autoridade tem que estar ligada à fé. Ligada à fé. Se o pai e a mãe não têm autoridade religiosa e cristã e vida de igreja, eles não têm autoridade nenhuma, eles perdem a autoridade. Por isso nós precisamos resgatar a família, trazendo na igreja. Esse Jesus, ele foi bom assim, porque ele viveu nessa família, onde José e Maria eram os representantes puros da fé judaica. O filho, a filha necessita de ver o pai e a mãe orando, rezando. O pai e o filho precisam ver os pais indo à igreja com os filhos. Agora você vê filhos que não vê o pai e a mãe na igreja. Os filhos que veem os pais brigando. O que você acha que vai ser mais tarde os filhos? Como os filhos vão resgatar a sua dignidade? Os filhos que veem os pais bêbados, drogados, em desunião, em desarmonia, em separação. Como vão crescer esses filhos? Enfim, queridos irmãos, não era justamente isso que eu gostaria de ter dito para vocês, mas voltar a nossa atenção para São José e Maria, dois modelos de pessoas que viveram o projeto de Deus, viveram aquilo de acordo como Deus queria e Deus quer. E é possível no século 21, hoje, resgatar a família do jeitinho que foi José e Maria, se a gente quiser. Como dizia o padre Cezinho, se todos os pais e mães fossem José e Maria, o divórcio não existiria. E muito mais felicidade existiria nas nossas casas e nas nossas famílias. Que Deus abençoe a todos nós, devotos de São José.